Muito boa noite. Bem-vindos a mais uma meia hora de bom ambiente. O meu nome é Alexandre e serei o moderador da conversa de hoje dedicada ao Scan for Chem, Químicos no Cotidiano. Estudos recentes feitos em Portugal e em outros países da União Europeia comprovam que nos produtos que usamos e compramos diariamente podem existir substâncias químicas que podem causar cancro, que bioacumulam, que são persistentes, tóxicas e que podem interferir com o nosso sistema hormonal. Para isso, o Regulamento Europeu REACH, Registro, Avaliação e Autorização das Substâncias Químicas, entrou em vigor na União Europeia em junho de 2007. O principal objetivo? A proteção da saúde humana e do ambiente dos riscos provocados por substâncias químicas. Mas como é que nós, consumidores, podemos realmente proteger-nos? Para nos ajudar a responder a esta pergunta, temos connosco Susana Fonseca, da Associação Zero, que irá começar com uma breve explicação, cerca de 10 minutos, e depois iremos conversar com as perguntas que todos os que nos estão a ver aqui no Facebook podem colocar no chat para entrar na nossa conversa. Susana, bem-vinda. Obrigada, Alexandre, boa noite e obrigada também por essa introdução já bastante reveladora, não é, do tema e da importância do tema, diria eu. E pronto, agradeço também a oportunidade de estar aqui e falar sobre um dos temas que são dos meus temas de eleição, a que eu trabalho já há mais tempo, que é de facto o acompanhamento das substâncias químicas. E portanto a ideia hoje é passar-vos também alguma dessa informação e mostrar-vos esta ferramenta que nós temos neste momento à disposição, que é a Scan for Chem, mas que falarei um pouco mais adiante, portanto não me vou adiantar. Vou assim partilhar aqui o meu ecrã convosco para poder pôr aqui então a apresentação, sem mais delongas, porque o tempo é curto e o tema é muito interessante, portanto vou tentar ser rápida para depois ainda termos esta tal oportunidade que o Alexandre referia de trocarmos impressões, quer nós dois, quer com todos aqueles que generosamente nos estão a acompanhar agora. Bom, portanto, quando... peço desculpa, houve aqui um pequeno... Tive aqui um problema, mas que já vai ser resolvido, é o que dá a começar com a apresentação no fim. Bom, portanto, eu começava aqui por alguns dados, até dada a minha formação, não é, na área da sociologia, começava aqui por apresentar alguns dados sobre como é que os portugueses, nos inquéritos oficiais, não é, da União Europeia, neste caso o Eurobarómetro, têm mostrado qual é a sua relação com as substâncias químicas. Portanto, aquilo que nós sabemos é que os químicos estão entre as 5 maiores preocupações dos europeus, em termos ambientais, portanto, quer para os europeus também, quer para os portugueses, e que é uma preocupação que tem vindo a aumentar, e portanto que é bastante elevada, como vamos ver também já a seguir. E é o tema ambiental sobre o qual as pessoas sentem que têm menos informação, portanto, para além de terem esta preocupação, tem, para além disso, esta noção que é um tema que dominam menos, não é? Menos do que, se calhar, preocupações, por exemplo, com as alterações climáticas, com a poluição da água, etc. E, de facto, Portugal segue a tendência, mas é interessante porque nem sempre assim foi, ou seja, se formos analisar eurobarómetros mais antigos, com 5 anos e mais para trás, vemos que os portugueses estavam sempre um bocadinho abaixo da média em termos de preocupação com os temas ambientais, também eram dos que menos peço desculpa, com os temas ligados aos químicos, com, por exemplo, a preocupação com a leitura de rótulos em produtos químicos, etc. Nós estávamos sempre um bocadinho atrás da média europeia. Mas, portanto, como vemos aqui nestes dados muito recentes, já de 2020, sobre a preocupação com substâncias químicas em produtos, nós vemos que a azul temos aqui o inquérito em relação à preocupação com o impacto em produtos no ambiente, portanto, quer na primeira coluna temos Portugal, na segunda temos a média da União Europeia, e temos as respostas concordo totalmente e concordo em parte, como veem é quase 100%, não é? Portanto, de facto, entre o concordo totalmente com esta afirmação de que estou preocupado com a presença, com o impacto que as substâncias químicas podem ter no ambiente, de facto há uma esmagadora maioria, podemos dizer isto com segurança, que concorda com esta afirmação ou mesmo concorda totalmente com esta afirmação. E quando passamos para a área da saúde, os resultados são ligeiramente diferentes, mas não muito, não é? Portanto, de qualquer modo, temos respostas muito significativas, sempre numa lógica de concordar totalmente e concordar em parte com a existência desta preocupação do impacto das substâncias químicas também na nossa saúde. E quando nós falamos assim nos químicos no cotidiano, só para fazer aqui um pouco o enquadramento do problema, eu não vou falar do que está para trás, vou falar, como o Alexandre apresentou bem, daquilo que está
a acontecer desde 2007, para trás é uma outra história, também muito interessante, mas não temos tempo para isso agora. Mas, portanto, de facto, o que o REACH veio permitir foi o registro das substâncias químicas que são usadas na Europa. Portanto, qualquer substância química que é usada na Europa tem que estar registada neste registro europeu, na Agência Europeia de Substâncias Químicas, e neste momento estão registadas cerca de 22 mil substâncias. Sendo que, por exemplo, uma substância específica pode ser usada num cosmético, pode ser usada num produto fitossanitário, pode ser usada em muitos produtos diferentes, não é? Mas tem um registro, digamos. Depois, às vezes, há áreas que têm registros específicos, como os cosméticos, mas de qualquer modo as substâncias têm que passar também pelo registro aqui da Agência Europeia. Muitas destas substâncias, felizmente, não é? Porque elas estão em todo lado, são inócuas para a nossa saúde e para o ambiente, portanto, os nossos organismos conseguem lidar com elas ou elas não têm um impacto significativo, mas algumas não o são. E é atrás dessas, digamos assim, que nós andamos, não é? Nós, todo este sistema europeu que foi montado. E, portanto, este registro na Agência Europeia de Substâncias Químicas pretende exatamente identificar as substâncias que possam ser mais perigosas. E entre estas substâncias mais perigosas, fala-se, e a preocupação centra-se muito naquelas que são as substâncias que suscitam elevada preocupação, que têm algumas das características que o Alexandre referiu há pouco, não é? Portanto, estamos a falar de substâncias que são carcinogénicas, ou mutagénicas, ou tóxicas para a reprodução, que são persistentes ou bioacumulativas, ou muito persistentes e muito bioacumulativas, ou então substâncias que suscitam preocupação equivalente, que são as tais, como o Alexandre também dizia há pouco, que podem interferir com o nosso sistema hormonal. É destas substâncias que estamos a falar, que é essas que nós andamos à procura, não é? Digamos assim, e são as tais que são classificadas como substâncias que suscitam elevada preocupação. E o que é que lhes acontece? Portanto, após a identificação, com a informação que as empresas têm que apresentar quando registram esta substância, portanto, o registro é feito pelas empresas que utilizam estas substâncias, elas podem ser encaminhadas para a lista, ou são encaminhadas, se tiverem estas características, para a lista de substâncias candidatas. O que vai acontecer a seguir é que, a partir do momento em que essas substâncias estão identificadas, portanto, depois podem ser encaminhadas, por exemplo, para um processo de autorização, para só poderem ser utilizadas em determinadas situações específicas, em determinados fins, que ou são muito controlados e, portanto, a libertação para o ambiente ou para a saúde humana é mínima e consegue ser altamente minimizada, ou são fundamentais e não há nenhuma alternativa ainda, não é? Em alguns casos isso também é permitido e continuam a ser usadas, ou então são mesmo restringidas e, portanto, deixam de poder continuar a ser usadas no espaço europeu. Ora bem, o que é que nós, na Zero, temos tentado fazer em relação a este tema dos químicos? Várias coisas, hoje trago-vos apenas uma dessas coisas, que é um projeto europeu, no qual estamos envolvidos, que envolve neste momento 13 países da União Europeia, que procura pegar num elemento do regulamento REACH, portanto um artigo, é o artigo 33, que prevê um dever de informação sobre a presença destas tais substâncias que suscitam elevada preocupação. SVHC digamos assim, a sigla no original, que é Substances of Very High Concern. E, portanto, que também, ao mesmo tempo, procura estimular a substituição e a inovação nesta área da produção de produtos, não é? E, portanto, o que é que este artigo nos diz? É que existe uma obrigatoriedade de, ao longo da cadeia de produção de um dado produto, a informação sobre a presença destas substâncias ir sendo passada ao longo dos vários elementos da cadeia de produção, muitas vezes são vários, não é? E, no final, há também a obrigação de esta informação poder estar disponível para os consumidores a pedido. Ou seja, se o consumidor solicitar essa informação, imaginem, vamos às compras, queremos comprar um novo casaco. Queremos saber se o casaco que vamos comprar contém ou não alguma destas substâncias. Podemos enviar um pedido de informação à empresa, não é? Neste caso pode ser ao produtor, a própria marca, ou ao retalhista, portanto a loja onde estamos a comprar, se não forem coincidentes, muitos casos não são, e portanto depois do outro lado, o produtor ou o retalhista tem 45 dias para nos responder. Claro que a legislação está longe de ser a indicada, não é? E a ideal, porque imagina, nós vamos comprar qualquer coisa, fazemos um pedido de informação, está à espera 45 dias, nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil. Mas é o que está na legislação, estamos a tentar que seja alterado, mas para já é o que está na legislação. Portanto, há este direito do consumidor, que é um direito muito pouco conhecido. E, portanto, ainda menos aplicado. Portanto, há poucas pessoas que o conhecem e mesmo das que conhecem, poucas o aplicam, porque também não é prático.
E também há uma outra dificuldade, para além dos consumidores muitas vezes não terem esta informação sobre o seu direito, também há uma grande dificuldade na circulação da informação ao longo da própria cadeia de produção. Portanto, mesmo as próprias marcas e os retalhistas muitas vezes têm dificuldade em ter acesso a esta informação porque ela perde-se ao longo do caminho, porque foi, muito embora seja uma obrigação que está na lei europeia desde 2007, em muitos casos, como não houve uma aplicação, uma monitorização significativa da sua aplicação, o que aconteceu é que não foi, em muitos casos, implementada. Algumas marcas, obviamente, já têm isto tudo muito organizado, mas podemos quase dizer que a maioria não está nessa situação. E, portanto, o que é que este projeto, o Life Ask Rich, que podem ver aqui, tem a sigla, o que é que pretende fazer? Pretende, entre várias, nós estamos também a trabalhar, o projeto tem uma dimensão também de trabalhar com os próprios empresas e para melhorar a tal informação ao longo da cadeia de produção, mas um dos elementos fundamentais foi a criação de uma aplicação para telemóvel, que foi lançada em Portugal, portanto, depois cada país teve o seu dia de lançamento, mas em Portugal foi lançada a 6 de março de 2020, portanto, um pouco antes do primeiro confinamento. Foi uma má data, mas portanto nós tínhamos que lançar e queríamos lançá-lo e acabámos por lançar, mas de facto depois o confinamento levou-nos a travar muito da comunicação que nós tínhamos em torno da aplicação, para a promover, para as pessoas irem às lojas, fazerem os seus scans dos artigos, não é? Porque é isso que assim que funciona. Portanto, nós vamos a uma loja, fazemos o scan do código de barras do produto e depois há duas possibilidades. Ou a informação já está disponível na nossa base de dados, portanto a empresa já colocou lá a informação a dizer este produto tem ou não uma substância suscetível da preocupação, uma ou duas ou três, ou não tem nenhuma, e portanto permite logo no momento fazermos uma escolha sustentável e informada, ou então se a informação não está disponível, e posso-vos dizer que neste momento para grande parte dos artigos não está disponível ainda, porque as marcas não têm ainda, digamos assim, trabalhado e disponibilizado muito essa informação, pode ser enviado um pedido de informação ao produtor e ao retalhista. E isto é importante porquê? Porque nós podemos pensar, bom, são 45 dias, não me vai interessar, mas a cada pedido que uma marca, que um retalhista recebe, é um reforço da mensagem, primeiro, que eles têm que ter a informação, mas mais importante que isso é que os consumidores querem estar informados sobre a presença destas substâncias e, porque à partida, querem fazer uma escolha de produtos que não as contenham e, portanto, há aqui um estímulo muito forte a que as próprias empresas, a tal componente de inovação que surgia ali associado ao artigo 33, tem a ver com isto, não é? Que é incentivar as empresas a retirar estas substâncias dos seus produtos, que é esse o nosso objetivo último, não é? Não é tanto que nós tínhamos que andar sempre a enviar pedidos de informação, mas antes que os produtos que nós compramos já não contenham estas substâncias, que nós não tínhamos que nos preocupar com isso. Isso para nós é o elemento fundamental, não é? Enquanto ONG. E, portanto, esta ferramenta pode ser usada para artigos, e artigos é tudo, desde os carros aos têxteis, às mesas, ao mobiliário, ao equipamento eletrónico, aos copos, aos pratos, pronto, tudo o que possam imaginar, aos livros, não é? Portanto, são elementos com uma estrutura física, podemos dizer assim, não é aplicável a misturas e, portanto, não é aplicável a cosméticos, detergentes, tintas, etc. Portanto, estou a ver tudo o que for uma mistura, não é aplicável este artigo, o artigo 33, portanto, mas é sempre aplicado às suas embalagens. Portanto, imaginem que fazem o scan de um cosmético, a parte da embalagem, que infelizmente em muitos casos ainda é mais do que o material, por exemplo, não é? É o papel e é mais às vezes o plástico, portanto, em relação à embalagem, há a obrigatoriedade também de dar essa informação. Bom, portanto, deixo aqui os links também para a Scan4Cam, que é assim que se chama. Este é o nome, digamos assim, foi o nome que se tentou adotar para ser aplicável a vários países. Obviamente não era fácil traduzir isto para português de uma forma apelativa, e portanto nós mantivemos o nome original e portanto pode ser encontrada nas duas lojas habituais, não é? Da Google e da Apple, por Scan4Cam, portanto certamente conseguirão lá chegar, pois há em várias línguas, consoante também os parceiros, mas há em português e portanto pode ser usada e seria bom, não é? Que fosse usada e muito usada, como digo, é uma ferramenta colaborativa de pressão também sobre as empresas para que estas substâncias deixem de estar presentes nos produtos. E agora, para terminar, falando aqui um bocadinho também de algo que o Alexandre já referiu logo no início, que é, muito bem, então onde é que eles estão e como é que nós nos podemos proteger? Portanto, obviamente, cada área específica da presença de químicos requer conselhos específicos, hoje não temos tempo para isso, mas, portanto, quer na área dos cosméticos, dos alimentos que consumimos, no ar interior das nossas casas, todos os produtos e artigos, como eu digo, desde
as coisas maiores com as quais convivemos no dia-a-dia, que às vezes são conjugações de artigos, não é? Como é o caso de um automóvel, até as coisas mais pequenas como um relógio ou um lápis que usamos, a questão dos edifícios, portanto são tudo elementos que estão presentes no nosso dia-a-dia e onde nós podemos encontrar os químicos. Ora bem, e alguns deles perigosos, felizmente muitos deles não, mas alguns perigosos. Como é que nós nos podemos proteger dos mais perigosos? Bom, há várias sugestões. A principal, menos é mais. Quanto menos coisas nós usamos, menos detergentes, menos cosméticos, não estamos sempre a comprar novas peças de roupa, novos equipamentos para a casa, etc. Quanto menos nós assim, movimentarmos, não é? Menor a nossa sujeição também a estas substâncias. Depois, uma alimentação assente na agricultura biológica, numa produção em modo biológico, é fundamental, porque ainda por cima é algo que nós estamos a pôr dentro do nosso corpo. Arejar muito bem a casa, não, agora ainda se fala mais, não é pela questão da pandemia, mas para outros poluentes nós às vezes não nos apercebemos que o ar interior acumula muita poluição, desde a nossa respiração, a cozinhar, perfumes que usamos dentro de casa, etc. Portanto, temos muitas fontes, os móveis que emitem determinado tipo às vezes, de substâncias, não é? De compostos orgânicos voláteis, etc. Portanto, é muito importante arejar diariamente e também limpar regularmente. O pó é uma das fontes destas substâncias perigosas, muitas vezes, onde se acumulam. Portanto, preferi sempre produtos com rótulos ecológicos. Felizmente já começam a surgir cada vez mais produtos que têm o rótulo ecológico, por exemplo, o rótulo ecológico europeu. É sempre uma garantia, por exemplo, que não contém nenhuma destas substâncias. Portanto, não há nenhum produto com rótulo ecológico europeu que possa conter uma substância que suscite elevada preocupação. Portanto, é logo uma garantia que nós temos ali. Não é necessário estar a enviar um pedido de informação. Preferi materiais como o vidro ou o aço inoxidável, porque são materiais muito mais inertes, digamos assim, portanto, que interagem menos connosco. O plástico, o papel, são mais, por exemplo, com os alimentos e etc., têm muito maior probabilidade de haver migração de substâncias, algumas delas pouco aconselháveis. Evitar produtos com odores fortes, não é? E deixar, por exemplo, quando temos um produto novo, compramos um sofá, compramos uma peça de mobiliário, às vezes até algumas peças de roupa, se não, convém lavar sempre, obviamente, não é? Mas se não pudermos lavar por alguma razão, arejar é sempre uma boa forma de nos protegermos e de evitarmos, digamos assim, o contacto com substâncias eventualmente perigosas. Pronto, haveria mais conselhos, mas eu estou a ver que as horas também já estão a passar, portanto eu ficaria por aqui. Agora estou disponível, obviamente, para responder a questões curiosidades que tenham, não é? Dúvidas, etc. Muito obrigada. Olá, Susana, outra vez, muito obrigado. Realmente esta aplicação faz parte de nos mantermos como consumidores informados. Já sabem, procurar nas App Stores por Scan4Chem e eu já coloquei os links também nos comentários do Facebook, para quem os quiser seguir. Muito eficiente, sim. Tem que ser para toda a gente poder ser informada. Claro. E sei que este projeto, em termos de informação, já no início deste ano, já apresentou alguns resultados no parte do material de desporto e lazer. O que é que este projeto encontrou? Sim, está previsto no projeto haver 2 momentos de análise a produtos em todos os países, portanto nós recolhemos uma amostra de produtos. O primeiro conjunto de produtos estava relacionado com a área do desporto, e portanto desde tapetes, a bolas, a elásticos, a calçado, portanto tudo o que está relacionado com a prática do desporto e do bem-estar, do ar livre. E, portanto, aquilo que nós descobrimos foi que em muitos destes materiais existem, de facto, estas substâncias e, aliás, dos dados, portanto, nós analisámos ao todo 82 produtos, pode não parecer muito, mas já é uma amostra relevante, e principalmente porque percebemos que desses 82, 20 tinham problemas, portanto, cerca de 25% dos produtos que foram recolhidos nos diferentes países para análise tinham estas substâncias perigosas. Alguns deles tinham mesmo substâncias que estão restringidas, portanto já nem fazem parte da lista, já estiveram lá, já foram restringidas e os produtos já não podem estar no mercado contendo aquelas substâncias, mesmo que em baixas percentagens, e que não era o caso, porque havia, por exemplo, o caso de uma bola que tinha uma elevadíssima percentagem de um fetalato, de uma substância que está proibida neste momento, está restringida no mercado europeu.
E, portanto, em Portugal, dos que nós recolhemos, não havia de facto nenhum com estas substâncias em percentagens relevantes, mas isso não quer dizer, porque assim, cada país escolheu um conjunto específico de produtos e tentámos até que fossem diversificados. Portanto, nós não, por exemplo, em Portugal, nós não enviámos nenhum tapete de yoga ou de ginástica, nem nenhuma bola de pilates. Houve outros colegas que, sim, fizeram essa recolha. Nós enviámos outros artigos que outros colegas não enviaram do país deles. Mas isto, o que quer dizer é que, no mercado europeu, estes produtos estão a circular com estas substâncias. Portanto, podem perfeitamente estar no mercado português também. Não é? Só que não calhou a ser aqueles que nós enviámos. E este é que é preocupante, é porque são produtos que estão a circular, nós não sabemos, usámos-los de forma muito próxima, alguns deles, não é? Em termos de, por exemplo, imaginem o que é um calçado de desporto, que nós usamos regularmente, que está em contato muitas vezes com a nossa pele, de forma muito direta, com a transpiração, etc. Portanto, tudo fatores que podem facilitar ali alguma transmissão, não é? Algum contacto maior com as substâncias e de facto temos esta dificuldade de não conseguimos ter um polícia atrás de nenhuma uma análise a cada artigo e ainda continuam a existir muitos artigos com estas substâncias. Portanto, e um outro aspecto também importante, já agora, Alexandre, se me permite só completar, que é, portanto, nós enviamos pedidos de informação a todas as empresas, a quem compramos produtos, e nenhuma das empresas cujos produtos continham substâncias desta lista e estas tais substâncias proibidas, nenhuma das empresas nos respondeu ao pedido de informação, o que é obrigatório. Portanto, as empresas podem não responder se não contiverem estas substâncias, mas se contiverem são obrigadas a responder ao consumidor e não o fizeram. Só o fizeram numa segunda abordagem e aí já nós dizendo, temos pena, mas de facto há aqui um problema com este produto, agradecíamos que nos dissessem qualquer coisa, apresentando o projeto, e portanto aí de facto houve uma resposta e algumas empresas ficaram muito surpreendidas até com o resultado que encontraram. Daí que eu tenha colocado na minha apresentação esta perspectiva que até para as empresas muitas vezes é difícil manter o fio, não é? Manter aquele fio condutor desde o início. Imaginem, alguns artigos que são muito complexos, não é? Um equipamento eletrónico. Conseguir manter o fio condutor de todos os constituintes de um equipamento. Não é fácil, não é fácil. Não. Mas está na lei, é para ser feito. E supostamente o regulamento REACH é suposto abranger a cadeia toda. Mas por que razão, a Bárbara pergunta, por que razão não é obrigatória a informação em cosméticos? São misturas, mas seria, e considerando que existe este contacto com a pele, seria fácil para as empresas dar essa informação. É assim, no caso dos cosméticos, porque depois há áreas diferentes da legislação europeia, ou seja, os cosméticos, para além de terem esta componente, as suas substâncias têm que estar registadas, depois têm uma legislação específica, há até testes específicos que têm que ser feitos para produtos que possam ser usados em cosméticos. Os cosméticos têm, no caso dos cosméticos, há rótulo, não é? Portanto, e as próprias substâncias estão lá descritas portanto, as pessoas podem ter mais informação diretamente em relação a esses constituintes, digamos assim. Mas, de facto, na altura, é por isso que eu digo, a legislação tem sempre várias limitações, não é? Várias mesmo. E por exemplo, esta história dos 45 dias é altamente limitativa. Quer dizer, para um consumidor que quer fazer uma escolha informada, 45 dias. A não ser que seja uma coisa de longo prazo, estou a pensar em comprar um colchão, não é? E não tenho que comprar na próxima semana. Bom, posso começar a fazer pesquisa, mandam os pedidos de informação. Claro, mas se eu quero comprar uma peça de roupa, um artigo de desporto, quer dizer, está a aguardar 45 dias e depois há um outro aspecto muito negativo também, que é as empresas só são obrigadas, como eu dizia há pouco, só são obrigadas a responder se o produto de facto contiver acima de 0,1% aquela substância, uma ou mais daquelas substâncias. Portanto, se não contiver, não tem que responder. Mas como é que eu sei que ele não me está a responder porque, de facto, não tem as substâncias ou porque ele não me está a responder, como aconteceu, por exemplo, agora, e nós vimos no nosso projeto. A grande parte das marcas não responde. Tendo ou não tendo. Será alguma... Ignorar a lei, supostamente, não é suposto. Mas não seria mais fácil todas as substâncias entrarem numa base de dados que o consumidor pudesse consultar? Não seria do que estar a criar a base de dados a cada altura? Não, é assim, aquilo que está a ser tentado no próprio projeto
é de facto que as marcas coloquem essa informação para que quando a pessoa vai buscar, quer comprar qualquer coisa, ao passar o código de barras, não, para fazer o scan do código de barras, tenha acesso a essa informação. Isso é o ideal. Mas infelizmente as marcas também não sentem muita pressão. Isto é um projeto voluntário, elas só participam se quiserem, não há nenhuma obrigatoriedade. E portanto, se houver aqui, digamos assim, se elas sentirem a pressão, elas começam a colocar informação, porque obviamente terem que estar a responder a cada um dos pedidos de informação começa a ser pesado para a estrutura, não é? Portanto, faz sentido as colocar, até porque muitas marcas têm não só cadernos de encargos que já excluem estas substâncias, como fazem testes regulares aos produtos para perceber se estas têm estas substâncias ou outras, por exemplo, alergénios, etc. Portanto, há muitos testes a serem feitos, só que muitas vezes a própria informação não está organizada, digamos assim, informaticamente, de forma simples para poder ser integrada em bases de dados. De qualquer modo, há uma notícia boa, que é, em princípio, nós vamos conseguir associar o nosso projeto e, portanto, a nossa aplicação para telemóvel à base de dados europeia, que começou a funcionar agora em janeiro deste ano, que é a SIP, que é uma base de dados que está pensada para servir de apoio essencialmente à economia circular, portanto facilitar, por exemplo, a reciclagem, portanto permitir que os recicladores possam ter acesso à informação se um dado produto que estão a reciclar, que estão a introduzir num dado sistema de reciclagem, pode conter ou não substâncias perigosas. E, portanto, o que é que essa base de dados nos diz é que há a obrigatoriedade dos produtores colocarem informação sobre se o seu produto contém ou não. Portanto, esta sim é obrigatória. E aquilo que nós estamos a tentar negociar, e felizmente está aí no bom caminho, portanto não podemos dizer que vai acontecer, mas está no bom caminho, é conseguirmos associar a nossa aplicação a essa base de dados. E, portanto, quando as pessoas vão fazer essa pesquisa do produto, poderem ter logo essa informação direta. Pronto, que é isso, penso que vai um bocadinho ao encontro do que estavas a sugerir, não é, Alexandre? De facto, ter logo a informação. Sim, sim, sim. Mas de qualquer modo, também há algumas empresas que já colocaram informação. Pronto, mas não são muitas, não é? Não há ainda muitas empresas que tenham, porque também o projeto, ao fim e ao cabo, o projeto sofreu aqui um bocadinho com a pandemia, porque praticamente todas as aplicações tinham sido lançadas no final de 2019, até mais ou menos até março, depois em abril já não dava para nada, de 2020, portanto, a própria pressão que nós estávamos a contar, poder fazer junto às empresas, não é? Com os cidadãos que nos irão ajudar, não é? A enviar os pedidos de informação, acabou por não acontecer, porque mesmo nós não nos sentíamos à vontade de dizer vão para as lojas, corram, não é? E façam scan de todos os produtos que encontrarem à vossa frente. Podem fazer o scan em casa. Isso não há problema. Os produtos que temos em casa podem fazer o scan. Sim, e também há outra forma, que é, porque não é só através do código de barras, nós podemos usar outros códigos, porque aquilo pode fazer a leitura do código de barras ou eu posso introduzir o código. E, por exemplo, até há marcas que têm códigos específicos, portanto, a própria aplicação tem dificuldade em lê-los, não é? E, portanto, porque há bem, agora implicava explicar como é que funciona o mundo dos códigos de barra, mas pronto. E o que é que acontece? Nós podemos pôr o número que lá está e é essa informação que vai para a empresa. E, portanto, ao ir essa informação para a empresa, eles sabem qual é o artigo, porque há sempre um registro, há sempre eles têm forma de associar uma coisa à outra, e portanto eles também nos podem responder. E isto pode também ser feito online. Por exemplo, há colegas na Dinamarca que têm estado a apostar muitíssimo a enviar pedidos de informação em lojas online. Portanto, as mesmas lojas que os produtos nós podemos encontrar fisicamente, não é? Lojas físicas que depois têm o seu componente online. E eles usam porque há sempre uma referência, há sempre uma indicação qualquer que identifica aquele produto e que pode ser usada para enviar esse pedido de informação, não é? Portanto, também é verdade, há essa possibilidade de, mesmo estando em casa e estando indo às lojas online, fazer esses pedidos, sem dúvida. Ok. É sempre interessante. E o regulamento REACH também acaba por se aplicar aos produtos que vêm de fora da União Europeia. Por isso... Sim, também se aplica e aplica-se, mas o problema aqui é que, e há muitas empresas que se queixam bastante disso, é que quando não há controle nas fronteiras, é muito difícil conseguir, porque é assim, supostamente um produto que seja feito na Europa não pode mesmo conter aquelas substâncias, no sentido que, em princípio, elas nem deveriam andar a circular, não é? Aquelas que são restringidas, como aquele caso da bola. Mas quando são produtos importados, nem sempre há o mesmo rigor na avaliação, porque, obviamente, não se podem verificar todos os produtos que entram no mercado europeu.
E, portanto, acaba por haver aqui uma desigualdade por vezes, não é? Em que produtos que vêm de fora agora, principalmente porque as pessoas compram muito online, nem é tanto entrar no mercado, por exemplo, por caminhão ou avião ou de barco, mas muito, que também entram, mas muito, por exemplo, nas compras online, as pessoas às vezes estão a comprar produtos naquelas, sei lá, no eBay e noutras ferramentas, que são ferramentas globais, onde o produto entra no mercado europeu, mas não cumpre o regulamento europeu. Os Vai regulamentos diretamente, vários, que vai não é só. diretamente ao consumidor final em vez de passar por um distribuidor que se pode responsabilizar. Sim, aí nesse caso é, se eu vou à Amazon e compro uma coisa que me vem enviada da Índia ou mesmo dos Estados Unidos, porque, por exemplo, mesmo, isso também era um tema interessante, mas já estou a ver que já não vamos ter muito tempo, que é a diferença de regulamentações entre mesmo, e com todas as falhas que o nosso sistema tem, o sistema europeu, não há nenhum sistema melhor no mundo. Portanto, não há nenhum país no mundo onde nós estejamos mais, ou nenhuma região do mundo onde nós estejamos mais seguros do ponto de vista das substâncias químicas do que na Europa. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas há ainda muito a fazer. Mas quando as pessoas compram produtos de outros mercados, os produtos só têm que cumprir o regulamento quando eles é suposto entrar no mercado europeu. Só que como o mercado digital, digamos assim, destas compras online está muito pouco regulado, há uma, digamos assim, essa obrigatoriedade de cumprir o regulamento quando estão, por exemplo, imaginem a vender qualquer coisa para um cidadão europeu, não se aplica, não é? Não se está a aplicar. E, portanto, aí pode haver algumas desigualdades que vão surgindo e que também temos que ir trabalhando, não é? Conjuntamente para tentar reduzir, porque também não é justo, digamos assim, depois que haja esta concorrência desleal. E ela acontece nos químicos como acontece em muitas outras áreas, atenção, não é? Eu acho que isso aí, Direitos sociais e ambientais. isso é um mercado ainda maior. E Sim. principalmente quando estamos a comprar tanto de fora, o transporte, em termos ambientais, é absolutamente terrível. Sim, fora isso, claro, exatamente. Sim. Estamos mesmo no fim do nosso tempo. Para meia hora é sempre muito pouco. É verdade. Se pudesses dar um conselho rápido para sermos consumidores mais informados, qual é que era o conselho que davas? Mais informados. Bem, mais informados é difícil porque, como digo, só porque eu scan for can. Não, mas aquela ideia de sermos mais conscientes no sentido de tentar usar menos coisas. Não precisamos de tantas coisas, nós não precisamos de tantos cremes, nós não precisamos de tantos detergentes em casa para termos uma casa limpa e sem produtos químicos. Nós não precisamos ter tantas coisas à nossa volta e tantas coisas novas, e isso acaba por nos permitir reduzir bastante o contacto com substâncias perigosas, não é? Ter uma vida mais simples. E a questão é assim, se fosse, não é em termos de informação, mas em termos de impacto, uma das áreas que eu acho mais críticas é a alimentação, sem dúvida. Porque é algo que nós estamos a pôr dentro de nós. Uma coisa é ter um químico no têxtil, é mau. Nós lavamos, ele vai na água, vai entrar no ambiente, sem dúvida. Pode também, através da nossa pele, pronto, se houver compostos orgânicos voláteis, nós podemos inalá-los. Pode haver, mas a alimentação de qualidade e de modo de produção biológico, do meu ponto de vista, se alguém quer começar a fazer alguma coisa, é por aí. E depois, os rótulos ecológicos, porque o rótulo ecológico europeu, por muitas falhas que tem, podemos um dia fazer uma meia hora de bom ambiente sobre isso, mas ainda assim dá-nos algumas garantias sem nós termos que ter um manual de uma pegada ecológica, sem termos que ter um manual para perceber a diferença entre vários produtos, dá-nos logo ali uma garantia que houve um cuidado na produção daquele produto que implica que o seu impacto ambiental é bastante menor do que um produto semelhante e com o mesmo desempenho, porque isso é o que o rótulo ecológico garante, não é? Que é, o produto tem que ter o mesmo desempenho, mas com um impacto ambiental menor. E, portanto, já há vários produtos disponíveis, muitos deles a preços bastante acessíveis até, e é sempre uma boa forma de nós nos tentarmos rodear, quer em têxteis, quer em detergentes, quer em cosméticos, portanto, já há muitas soluções, digamos assim, e fora aquelas que nós podemos fazer em casa, mas isso é para quem tem mais capacidade, digamos assim, e arte, engenho e arte, não é? Engenho e arte. Já é um nível um pouco mais avançado. Susana, muito obrigada. Com estas palavras que terminamos o nosso meia hora de bom ambiente. Para a semana, às 9h30, com o projeto Mobilizar. E, como sempre, bom ambiente. Obrigado.